Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, hoje o nosso papo vai ser sobre o despertar da consciência e do crescimento que vem da superação de uma crise. Toda crise, ela propõe mudança, uma mudança de pensamentos, de atitudes. Nós estamos enfrentando uma crise mundial por essa pandemia que chegou e chegou mudando tudo. Chegou mudando a forma como nós vivíamos e nos relacionávamos. Também impôs o isolamento social, que muitas pessoas têm reclamado muito e visto apenas o lado negativo do isolamento social. E eu vim trazer alguns pontos de vistas a respeito das oportunidades que o isolamento social nos traz. Então eu vou falar de 3 pontos, tá? O primeiro está relacionado a tempo disponível, o segundo sobre convivência com a sua família e a terceira, a convivência consigo mesmo. Então as pessoas costumavam reclamar da sua falta de tempo. E agora essa situação que nós enfrentamos, ela nos impôs uma condição de termos muito tempo disponível, embora haja algumas limitações, principalmente relacionadas à locomoção. Nós temos tempo disponível e estamos em casa, né? E as pessoas têm reclamado de muito tédio, de tristeza, de angústia. E eu te pergunto, o que você tem feito com o seu tempo livre? E passando para o próximo tópico. A convivência mais significativa com os seus familiares. Nós estávamos sempre muito ocupados com os nossos afazeres de trabalhos e atividades e outras coisas que tomavam muito nosso tempo. Então a convivência em família, da melhor forma possível, ela também estava muito limitada por conta do pouco tempo disponível, né? A maioria das pessoas passa muito tempo fora de casa, trabalhando e estudando e não tinha mais essa oportunidade de conviver ali muito tempo com a sua família. E aí eu te pergunto, essa é uma oportunidade de você conhecer melhor as pessoas com quem você convive, com a sua família, o que você sabe a respeito dos seus pais, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, das pessoas que convivem com você. O que você conhece dos sonhos dessas pessoas, dos medos, das angústias, das suas histórias de superação. Essa é uma oportunidade de fortalecer os laços familiares, os laços emocionais e afetivos. E falando a respeito da convivência consigo mesmo. Muitas pessoas também estão sozinhas em suas casas. E é fato que não se pode fugir de si mesmo, né? Não se pode fugir de si mesmo. E algumas pessoas não suportam a sua própria solidão, né? Ficar consigo mesmos, sua solitude. Acho que é solitude a palavra. Não suportam ficar consigo mesmas. Inclusive tem vários posts na internet brincando e bagunçando com isso, dizendo assim, disseram para eu olhar para mim e eu olhei para mim e sou insuportável. É até bem engraçado, né? Mas no geral é assim. Isso é muito cômodo porque você não se analisa a ponto de ver as coisas que você precisa mudar, né? Eu sou assim mesmo e acabou-se. E o homem, ele carece de autoconhecimento. Você não vê as pessoas falando de autoconhecimento, né? A nossa vida cotidiana também, ela não ajuda muito. Nós vivemos um ritmo frenético, onde as pessoas estão muito imersas nos mundos virtuais ou nos seus afazeres, e elas fazem as suas atividades de maneiras repetidas, várias vezes e de maneira inconsciente, de uma maneira mecânica e automática. Outra coisa, você também não vê as pessoas preocupadas
muito, a maioria das pessoas não estão muito preocupadas em crescer. Elas estão muito preocupadas em crescer financeiramente, crescer profissionalmente, alguma coisa no âmbito pessoal, mas pouca coisa relacionada assim ao real autoconhecimento, ao melhorar a si mesmo, né? Então, essa quarentena, ela nos faz um convite ao autoconhecimento, um convite para que você faça uma observação sincera de si mesmo e das pessoas com quem, das relações que você tem com o próximo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos viver pela renovação de nossa mente. Então, eu trouxe aqui um versículo, está lá em Romanos 12, ele diz assim... Ai, gente, sumiu daqui. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso está lá em Romanos 12, 2. Então, nós temos a oportunidade de renovar a nossa mente, analisar as nossas angústias de vida, as nossas ansiedades, os nossos medos, né? E, ao mesmo tempo, Jesus nos faz um convite. E ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso está lá em Mateus 11, 28. E esse é um momento muito importante para nós refletirmos sobre a paz interior. E o que é a paz interior? A paz interior, ela é a capacidade de você se manter em equilíbrio diante das dificuldades, das tempestades. As pessoas, elas procuram diversas formas de alcançar essa paz interior, seja através de válvulas de escape ou de realização de atividades que as pessoas gostam muito, como dança, música, atividades físicas, algumas pelas práticas da meditação, e eu vou falar um pouco sobre meditação um pouco mais na frente, mas nós aprendemos que só Deus dá a paz que excede todo entendimento. Então, Jesus nos ensina e nos capacita a manter a paz diante de todas as dificuldades, né? E ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? E falando um pouco da prática de meditação de uma maneira muito rasa, né? A meditação, ela vem lá da cultura oriental. E ela consiste em você esvaziar a sua mente, no geral, né? No geral, tô falando de maneira geral. Quem quiser se aprofundar, né, pode procurar estudar sobre o assunto. Mas ela, no geral, ela consiste em esvaziar a sua mente. E ao contrário da meditação cristã, a meditação cristã, ela nos ensina a utilizar o Evangelho como uma forma de conhecer a Deus através da pessoa de Jesus Cristo, né? E tanto a meditação oriental quanto a meditação cristã, elas funcionam como um instrumento de libertação, tá? E na meditação cristã, ela consiste na realização de leitura da palavra, reflexão, oração e contemplação. Ambas requerem silêncio, né, para que possam ser praticadas. Enquanto a meditação oriental te convida a olhar os seus próprios pensamentos e refletir sobre eles, a meditação cristã, ela nos convida, e aí com respeito a todas as crenças sempre, com a escolha de cada um, mas a meditação cristã, ela nos convida a olhar para o amor e a misericórdia de Deus. Eu vejo o Evangelho como um grande manual de instruções que Deus deixou para que a gente possa ter uma vida plena ainda aqui nessa existência, né? E para o cristianismo, Jesus é a videira verdadeira, né? E nós somos os ramos. Ele diz também: todos aqueles que estão ligados à videira sempre terão vida, né? Tá bem aqui, deixa eu só pegar aqui porque eu não decorei muito. Então ele fala aqui que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
e que o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Então, nós somos falhos, nós somos humanos. Muitas vezes, diante da dificuldade, nós nos deixamos realmente abater e nos prostramos. E Jesus nos convida a buscar a Ele, a ter a vida nele, a permanecer nele e ter vida, e vida em abundância. Ele nos dá palavras de vida que são capazes de ressuscitar a alma, ressuscitar o espírito, libertar os cativos pelos pecados e pelas consequências do seu pecado. Todo sofrimento, ele também nos convida, nos força a ter um autoconhecimento de nós mesmos, né? O quanto nós podemos superar, o quanto nós podemos suportar e crescer diante daquela adversidade, né? E vence aquele que ele não se vê derrotado. Vence aquele que não se vê como derrotado, aquele que se sente desafiado a vencer, aquele que tem ou busca forças para vencer. E nós podemos buscar a força para vencer em Jesus Cristo, né? Eu vi uma filósofa falando uma coisa que eu achei muito interessante, eu anotei aqui, e ela fala assim, que nós devemos encarar os problemas como um funil, onde a única saída se dá através da força de vontade. Ela se dá através da força de vontade, e você pode pedir forças para que Deus, para que Jesus te ajude a sair disso também. E a vontade, ela também falou que a vontade, ela tem duas características principais, que é a persistência e a constância. Perseverança e constância. Perseverança, fazer sempre, requer disciplina. Constância é fazer algo de maneira contínua. Fazer sempre e lembrar o porquê se está fazendo algo ou se está fazendo aquilo. Essa forma de pensar, ela evita que você caia no fluxo automático. Ela evita a mecanicidade. Você viver de maneira mecânica e inconsciente, automática e inconsciente. Os animais irracionais, eles diferenciam-se dos homens pela razão. E lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo nos explica que nós possuímos 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo está relacionado à parte física, a parte que nós podemos ver, e a alma, ela está relacionada ao fôlego de vida. A Bíblia diz também que todos os seres viventes possuem o fôlego da vida. Mas também está relacionada à compreensão, ao entendimento e à emoção, tá? E o espírito inclui a razão, né? Que nós estamos falando sobre razão, racionalidade. Inclui a razão, a vontade e a consciência, né? Então, a razão, a racionalidade, ela nos leva ao mundo das ideias. O ser humano, ele tem o dom da fala, o dom da linguagem, de dar nome a coisas, a objetos, a emoções e de formar pensamentos abstratos, né, diferentemente dos animais. Todo ser vivo, ele nasce, cresce, se reproduz e morre. Nós, humanos, como seres vivos, também passamos por essas fases, mas nós temos o dom da consciência, o dom da razão. E eu te pergunto, o que você tem feito com a sua vida? Você tem simplesmente existido, né? É um ponto para você refletir durante essa quarentena. Por que se vive e para que se vive? Eu entendo que nós estamos numa jornada para elevar a consciência, elevar a essência de nós mesmos. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. O ser humano, ele é um universo muito complexo. Cada um é capaz de acumular experiências e vivências que moldam as suas escolhas e a sua percepção da realidade.
né? Então, cada pessoa ela também ela está em um grau de percepção da realidade, de desenvolvimento, né? Espiritual, mental, enfim. E cada um possui um entendimento, né? E essas experiências e vivências acumuladas, elas definem as nossas escolhas, as nossas preferências. E quando você entende isso e respeita isso, você já dá um passo além no despertar da sua consciência. Saber que nós somos diferentes, temos experiências e vivências acumuladas diferentes, portanto, desenvolveremos as nossas consciências de maneira diferente. Que mais aqui que eu coloquei? Os seres irracionais vivem um momento e nada mais. Como eu falei, nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Nós temos a oportunidade de fazer a diferença, né? Então, nós devemos colocar a nossa razão para fazer a diferença nesse mundo. O que eu posso fazer de bom? O que eu posso deixar de bom durante a minha existência? Para as pessoas que estão ao meu redor, para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que eu não conheço. O que eu vou deixar de bom? Né? As pessoas focam muito e às vezes idealizam muito assim em mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo. E os grandes filósofos da humanidade, eles dizem assim: mude a si mesmo e mudará o mundo. Então, a mudança ela começa dentro de nós. Para que nós possamos mudar o mundo, nós temos que mudar a nós mesmos. E para finalizar, que eu já falei demais, a consciência ela não nasce pronta, ela se desenvolve, né? E finalizo com o seguinte versículo: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Jesus tem as palavras de vida eterna, palavras que têm o dom e o poder de ressuscitar mortos espiritualmente, pessoas que não conseguem enxergar o amor e a misericórdia e a bondade de Deus também, né? E toda crise, como eu falei no início, ela precede a mudança. E esse é o momento de crescer. Crescer como pessoa, rever nossas atitudes e buscar sairmos melhores do que entramos nesse momento, né? O que você tem feito da sua vida? Qual é o legado que você vai deixar? Isso não é para você ter... Não é um momento de você ter desesperança e de repente você pode olhar para si mesmo e dizer assim: eu não tenho nada de bom, não tenho nada de bom para oferecer. Todo mundo tem algo de bom para oferecer. Mesmo as pessoas que passam pelas piores situações, elas têm algo de bom para oferecer. E eu convido vocês a procurar a história de Epiteto. Eu acho que é isso, Epiteto, que é o pai do estoicismo. É muito legal estudar sobre ele. E como eu sempre falo de evangelho, né? O evangelho, ele é crescer, aprender, cair e levantar. Talita cumi. Esse é o chamado. Menina, levanta-te. Talita cumi. Esse é o chamado. Nós viemos a esse mundo para somar na vida do outro, para somar para o reino de Deus. E é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu já vivi muitas crises e todas elas me fortaleceram bastante, muito, muito. Sem as crises que nós enfrentamos, nós não conseguimos crescer. Toda vez que a gente passa por uma crise, você sobe um degrau a mais no desenvolvimento da tua consciência. E é isso, gente. Tchau. Espero que vocês gostem.